Provérbios capítulo 10, versículo 2 diz o seguinte: os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Vou repetir: os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Então veja bem, nós vamos... A pregação hoje é a primeira parte do versículo. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Semana que vem, a gente continua com a outra parte, mas a justiça livra da morte. Vamos orar? Senhor, que bom estarmos todos aqui, diante de Ti, Senhor. Estamos aqui para Te adorar, para exaltar Teu nome, para dizer que Tu és grande, que Tu és benevolente, que Tu és bom, que Tu queres o melhor para nós. Agora, nesse momento, Senhor, que vamos expor a palavra, o Senhor vai falar aos nossos corações. Que o Senhor abra a mente de cada um para compreender esse texto. E que esse texto encontre abrigo naquele coração sedento pela palavra. E que esta palavra, ela fique fincada na mente de cada um e incomode aqueles que precisam incomodar. Porque o Senhor sabe quem precisa ouvir essa palavra hoje. E isso eu te peço em nome de Jesus, amém. Vejam só, meus irmãos, eu vou refletir sobre os tesouros da impiedade e nada aproveitam. Mas afinal, que tesouros são esses? Os tesouros da impiedade. A gente vai descobrir que a gente conhece pessoas que buscam esses tesouros. Fora da igreja e dentro da igreja. Tem gente dentro da igreja que está caçando esse tesouro. Ao longo da reflexão, a gente vai ver que muitos buscam esses tesouros, que muitos constroem as suas vidas baseada nesse tesouro. Muitos acreditam que esse tesouro da impiedade vai trazer segurança, vai trazer realização. Só que tem um detalhe. A palavra de Deus mostra que existem riquezas e vantagens que elas parecem ser valiosas aos nossos olhos, mas são incapazes de sustentar uma vida. A gente vive numa realidade cultural que todos vocês sabem. As pessoas são admiradas pelos resultados. Todos nós admiramos alguém pelo resultado. Só que tem um problema, a gente nunca pergunta como aquele resultado foi construído. Foi conseguido. Como é que o indivíduo conseguiu aqui? A gente vê muitas vezes o indivíduo que na nossa ótica é muito rico, mas como foi que ele construiu aquela riqueza? O que é que ele fez para conquistar aquilo? Ou seja, as pessoas não perguntam como é que isso foi conquistado. Quando eu fazia o meu curso de finanças, a gente tinha a seguinte referência: quando eu terminar a faculdade, eu quero trabalhar em banco. E a gente tinha algumas pessoas que eram referências. E o interessante é que o tempo foi passando e eu fui vendo essas pessoas que eram referências sendo presas. A Polícia Federal chega na porta. Infelizmente, no Brasil, quem tem muito dinheiro, ele não fica muito tempo preso. Não fica. E agora que a gente está vendo que temos corrupção no judiciário, corrupção na política, corrupção em tudo que é lugar, inclusive até dentro da igreja. Aí a gente não vê essas pessoas ficarem presas, mas elas eram referências. E a gente vive hoje, muito mais do que no passado, fascinado pelo sucesso rápido. Medido por onde? Medido pela quantidade de influenciadores que uma pessoa tem na rede social.
Tem pessoas que a gente abre e vê lá o indivíduo com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas. Eu já vi que eu não tenho sucesso, porque eu só tenho 600 pessoas que me acompanham no YouTube. Então eu não posso ser medido como sucesso. Mas eu continuo fazendo o quê? Pregando a palavra e publicando lá. Mas tem outros indivíduos que publicam as maiores bobagens que você pode imaginar, e tem lá 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, e as pessoas tomam a curtir e tomam a fazer comentário. Você diz, meu Deus do céu, você se sente um extraterrestre, a verdade é essa. Você diz, rapaz, eu estou fora da realidade, ou a realidade é isso, e eu não consigo compreender, mas todo tipo de bobagem. Então, essa geração de hoje, e todos nós estamos nela, envolvidos, celebra o quê? Lucro rápido e aparência de sucesso. Mesmo quando tudo isso foi construído sem integridade alguma, e muitas vezes completamente distante dos princípios de Deus. Tem uma moça que foi presa aí pela Polícia Federal, ela foi presa aqui em Recife. E você viu a quantidade de gente que foi paga para ir lá para frente do presídio para dizer que saia, e gritava o nome dela, e eu ficava, meu Deus do céu. Aí ela foi presa de novo. Lavagem de dinheiro de facção criminosa, é a acusação. Aí você vê agora a outra confusão. O governo americano dizendo que as facções criminosas mais fortes que tem no Brasil são grupos terroristas. Aí entrou um monte de gente em desespero. Até defender os bandidos. Dizer, não faço não, que os bandidos da gente não é isso não. Isso é a completa inversão de valores. É por causa dessa realidade que o sábio de Provérbios, há 2.700 anos atrás, escreveu o seguinte, olha, eu vou confrontar vocês, dizendo a primeira parte, os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Você vê que ele não fala assim, o dinheiro da impiedade de nada aproveita, porque já existia dinheiro na época. Moedas de ouro, moeda de prata, os dracmas, as pequenas moedinhas. Mas não fala de dinheiro. Por quê? Porque no pensamento bíblico, na visão bíblica, tesouro representa tudo aquilo que alguém acumula como forma de trazer segurança, como forma de trazer influência, como forma de lhe dar vantagem em relação aos outros e até status. Eu já ouvi alguns irmãos dizer assim, pastor Marco é um homem rico. Eu disse, sabe quem disse isso a tu que eu sou rico? Só porque eu tenho um carro e tenho uma casa? Isso não é riqueza. Eu disse, rico, eu conheço gente rica. Que o dinheiro dele nunca mais vai acabar. Eu conheço. Esse é rico. O dinheiro que ele tem, ele bota no banco, o do rendimento ele vai manter 10 gerações dele para frente sem ninguém trabalhar. Esse é rico. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas, elas olham para você e vão medir você como? Pela influência que você tem, pelo status, pela roupa que você veste, pelo celular que você usa, pela forma como você fala, pelos vários predicados, várias qualidades. Mas só que tem um detalhe. O ponto central aqui da expressão é o quê? Tesouro da impiedade. O que é impiedade? Impiedade. Impiedade não significa agir com maldade. Muita gente, fulano é impiedoso. Age com maldade, né? Ele não tem misericórdia. Não tem empatia, não. Não é isso, não. Impiedade não é isso aqui. Impiedade significa toda a riqueza e vantagem obtida por meio de fraude, por meio da mentira, por meio da manipulação, por meio da corrupção, por meio do engano, por meio da exploração, por meio da desonestidade. Ou seja, é tudo aquilo que você ganha sem retidão, ou seja, sem ser honesto. Você não age honestamente. Mesmo que seja uma pequena coisa. Sem compromisso com a verdade.
O meu compromisso é com o meu dinheiro. Eu quero e acabou. E a gente estudou, né, irmão André? Quem tem mais sempre quer mais. O provérbio diz isso. Aquele indivíduo, tem gente que quanto mais tem, mais quer. A alma dele, ele é como a morte. O desejo dele por dinheiro é igual a morte por um ser humano na sepultura. Nunca cessa. A sepultura sempre está de boca aberta esperando mais um. Não é assim? Todo dia morre gente. E a sepultura não cessa. A morte não cessa. Então a fome que a morte tem, pela morte de um ser humano, esse indivíduo tem por dinheiro. Ou seja, a lógica de Provérbios é que a vida humana não é sustentada apenas por dinheiro, por aparência ou poder. Porque muita gente pode dizer, pastor, o senhor está pregando aqui. Nós somos um bairro humilde, pessoas humildes, não tem ninguém rico. O senhor está falando de riqueza. Mas o que o provérbio está falando não é dessa riqueza que você está imaginando. Na sabedoria bíblica, meu irmão, a vida não é apenas sobreviver. Ah, eu tenho dinheiro para comprar meu almoço, meu café da manhã, minha janta. Tenho dinheiro para comprar um carro, tenho dinheiro para ter uma casa, eu tenho dinheiro para comprar uma roupa. Eu quiser ir para o shopping, eu vou. Se eu quiser, eu vou para o cinema, eu vou. Se eu quiser, eu como o que eu quiser. Não. Na sabedoria bíblica, a vida não é isso, não. A vida é mais do que isso. A vida envolve ter paz. Ter paz no coração. Quantas pessoas ele pode ter aqui, a gente não sabe, mas Deus sabe, que está vivendo e não está tendo paz para viver. Meu Deus, eu estou com problema tal, é problema tal, é problema tal, problema tal, e ele não consegue ter paz. Anos e anos vivendo sem ter paz. Ele tem a aparência de paz, mas quando você vai conversar e vai ouvir, aí você vai ver a luta que aquela pessoa vive para não ter paz. A outra coisa é ter consciência tranquila. Eu fiz certo. Tudo que eu estou fazendo até agora eu tenho consciência tranquila. Você pode pensar assim, mas outros não. Não ter consciência tranquila. Eu fiz tal coisa errada, prejudicou tal pessoa, e essa pessoa nunca mais conseguiu se organizar na vida. Não tem esse ditado que o pessoal diz, rapaz, fulano prejudicou o Beltrano de tal maneira que o fulano nunca mais se equilibrou na vida. Já ouviram isso? Já ouviu essa frase? Conhece gente que já aconteceu isso? Eu conheço. Outra coisa, viver a vida é ter relações saudáveis. Muitas vezes a gente está aqui dentro da igreja, está tudo muito bom, Pai do Senhor, tudo bem, meu irmão, a graça e a paz, e a gente conversa, a gente ri, a gente brinca, mas a vida dele está o caos. Ele não tem paz dentro de casa. A casa dele é um conflito eterno. A outra coisa é que ele não anda com a verdade. Tudo ele pode fazer para enganar. E ele é bem sutil. Ele não faz para ninguém ver, mas ele faz. E por último, como é que vai a sua comunhão com Deus? Então, a sabedoria bíblica está dizendo, ó, se você não tem paz, se tu não tem consciência tranquila, se tu não tem uma relação saudável, se tu não anda com a verdade e tu não mantém uma comunhão com Deus, provavelmente tu está colhendo os tesouros da impiedade. Por isso, meus irmãos, os tesouros da impiedade não vão ter uma base que sustente ele. Porque, veja só, dinheiro não compra paz. A influência que você tem por algo errado que você fez não vai restaurar seu caráter. Viver de aparência não dá sustentação emocional a ninguém. O indivíduo mantém uma aparência que está tudo bem. Você conhece gente assim, como é que está? Está tudo bem. Está tudo bem, mas não está. A outra coisa, ele às vezes tem poder. Aí você diz, pastor, mas eu não tenho cargo público, nem eu sou político, não. Mas quem disse que você precisa ter um cargo político para ter poder? Se você trabalha numa empresa e tem uma pessoa que obedece você, já tem poder sobre ela. Se você tem filhos pequenos, você já tem poder sobre eles. Se você chega aqui para tocar com o meu, cadê Clécio? Ele está onde? Ele está aí atrás? Está não, né, Léo? Ele está aí não, né? Pronto. Chega Clécio e ele vai tocar aqui, ele diz, olha, vamos cantar tua música. Ele já detém poder. Mas veja,
esse texto de Provérbios está desmontando essa ilusão de segurança que as pessoas constroem. Um texto que foi escrito há mais de 2.900 anos. Mas o ensino dele é atual. Hoje, a gente vê tesouro da impiedade como? Como é que a gente pode visualizar, identificar? Riqueza construída por corrupção. Você conhece político corrupto? Eu conheço vários. E sei que a riqueza dele foi construída com corrupção. Quase todo dia você vê um preso. Infelizmente, no Brasil, o indivíduo por corrupção, ele é preso, mas não soltam ele depois. Se ele fosse preso e não saísse mais, vocês iam ver que iam esvaziar as câmaras, as prefeituras, as assembleias legislativas e as câmaras de deputados e o Senado. Inclusive a presidência. Inclusive tribunais. Por causa da corrupção. Abuso de poder. Exploração de pessoas. Gente, esses dias uma igreja houve uma operação da Polícia Federal junto com o Ministério Público. Eles resgataram 40 pessoas que estavam trabalhando na condição análoga à escravidão. Você já imaginou isso? Pessoas que trabalhavam com a igreja como voluntários estavam em condição de escravidão. Condição de escravidão. Sabe qual é a condição de escravidão, irmão? O indivíduo ele não recebe dinheiro, ele recebe o alimento, mas ele é descontado, aí anotam tudo que ele está consumindo, ele nunca deixa de dever porque ele não recebe dinheiro. Ele só gasta, só consome, só consome, só consome. Ele trabalha, mas o que ele trabalha ali manualmente, ou limpeza, ou qualquer que seja, não gera recurso tal que cubra a despesa dele. Então ele sempre fica devendo. E ele nunca pode sair. Aí o indivíduo, além de tudo, retém os documentos da pessoa. Ou seja, identidade, carteira de motorista, ele não tem direito a nenhum documento. Se ele sair, ele vai sair sem documento. E aí como é que faz? Então o indivíduo fica preso. O indivíduo está numa área isolada, no meio do mato, a distância de 30, 40 quilômetros da civilização. Como é que ele sai? Não sabe nem para onde ir. Foi nessa condição que encontraram essas pessoas. Manipulação. Quantas vezes a gente não vê isso, meus irmãos? Até inclusive dentro da igreja, as pessoas manipulando as outras para obter vantagem. Muita gente que age com desonestidade para o quê? Para demonstrar que tem sucesso. Elas até parecem pessoas fortes, pessoas poderosas, pessoas que têm influência externamente, mas interiormente elas são o quê? O caos. São pessoas totalmente quebradas. Por quê? Porque a riqueza que ela construiu, sem justiça alguma, não consegue produzir paz, não consegue sustentar a vida dela com integridade, não restaura o relacionamento em casa, nem reconcilia o homem com Deus. E o que é que acontece mais? A injustiça frequentemente gera medo de exposição, desgaste emocional, isolamento, e a necessidade de fazer o quê? Manter a mentira. Quantos casos você não conhece de pessoas que fazem parte da família e um engana o outro? Quantos? Quantos casos? Por isso que o sábio afirma que nada essas pessoas aproveitam, porque essas riquezas, esses tesouros não trazem vantagem nenhuma. Ele pode trazer uma vantagem temporária, ele vai trazer conforto, ele vai trazer uma casa boa, mas daqui a pouco a polícia está na sua porta para levar preso. Por quê, meus irmãos? Porque precisa caráter, precisa ter dignidade, precisa ter estabilidade interior para poder que o seu tesouro não seja da impiedade. O interessante é que Jesus vem séculos depois, né? 900 anos depois. Ele diz assim em Mateus 16, que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Você conhece pessoas que estão ganhando o mundo inteiro, mas estão perdendo a alma? Todo dia tem gente ganhando o mundo inteiro, mas está perdendo a alma. A gente vive numa cultura, meu irmão, que a gente se admira com quem se deu bem. O importante é se dar bem. Não importa como você vai conseguir.
O importante é se dar bem. Eu conheço gente assim, que produziu riqueza enganando os outros, roubando os outros, e tem uma aparência de sucesso. Aí as pessoas dizem assim, fulano é rico. Até dentro da família mesmo, né? Não, vamos conversar com fulano. Não, fulano é rico. Fulano é rico, rapaz. Fulano vive bem. Fulano mora, vamos pensar um lugar, mora em Boa Viagem. Né? Fulano mora em tal lugar. Né? Qual o irmão que está aqui, mora aqui, pode pensar o quê? Fulano mora na praia. Porque na referência dele, acho que lá é só rico que mora. Não, fulano tem uma casa espetacular. O problema, meu irmão, não é apenas o que você ganha. Não é apenas o que nós ganhamos. Não é apenas o que essas pessoas ganham. O problema é aquilo que a gente perde para poder ganhar isso. Tem gente que perde a honestidade, perde a vergonha, perde a dignidade. As pessoas perdem a paz, perdem família para poder conquistar um patrimônio. Pode olhar que você vai ver o indivíduo quando consegue o tesouro da impiedade, a estrutura familiar dele é destruída. É porque eu tenho exemplos que eu conheço, mas não vou falar aqui, porque senão o sermão não termina. Mas o indivíduo enganou todo mundo para conseguir o que conseguiu, é tido hoje como uma pessoa de sucesso, mas quem conhece sabe que tudo que ele conseguiu foi enganando os outros. Tem gente que chega ao ponto de enganar a própria família, engana o pai, engana a mãe. Você conhece caso? Eu conheço. De gente que chegou, meu pai, eu estou precisando de um dinheiro. O pai recebe lá uma aposentadoriazinha, aí ele vai no banco, porque o filho quer colocar um negócio. Aí diz, olha, eu vou lhe pagar. Ele pega um dinheiro, a quantidade de dinheiro alta, simplesmente ele paga o primeiro mês, segundo mês, depois ele não paga mais. E quando o pai vai ver, o pai não tem mais condição de manter a casa, e ele descobre que o filho enganou ele e colocou a casa como garantia do empréstimo. E aí lá vem o banco, não quer saber. Quem mandou você confiar no seu filho? Quem mandou seu filho ser mau caráter? E tem situações aí de pais perdendo a casa, o único patrimônio que tem depois de idosos, porque os próprios filhos enganaram eles. E hoje, a gente vive a realidade digital, né? Todo mundo tem celular aí, todo mundo olha a rede social, todo mundo fica vendo as publicações, e a gente vê as pessoas acumulando seguidores, as pessoas dando curtida, gente dizendo que, olha, esse fulano é influente, o que ele diz é importante a gente ouvir. Esses dias eu estava vendo uma pequena postagem, e aí um indivíduo que eu não gosto muito do trabalho que ele faz, mas eu fui ver o que danado ele dizer, porque a pessoa disse assim, botou lá, fulano se definindo. Aí eu acho que vou ouvir, né? E aí a moça perguntou assim, e você, o que é que você pode falar a você? Eu sou lindo, maravilhoso, inteligente, eu sou capaz de tudo, eu sou capaz de conseguir o que eu quiser. Ele saiu dizendo, se enaltecendo tanto, que chegou uma hora que a moça parou, olhou para ele, ele já estava mentindo, porque ninguém é aquilo tudo. Aquilo é uma vida artificial. Então ele vive sustentando o quê? Uma visão artificial da vida. E tem muitos crentes que vivem assim, vivendo uma vida artificial. Ele tem a aparência que está tudo bem, mas ali dentro está ansiedade, solidão, esgotamento, vazio interior, vazio espiritual. Porque, meus irmãos, não se iludam. Se o indivíduo não pedir para Deus entrar na sua vida, Deus não entra. Você tem que convidar, Senhor, entra na minha vida, transforma a minha vida. Porque uma vida construída longe da verdade, meus irmãos, não consegue permanecer de pé por muito tempo. A injustiça
ela pode até produzir benefícios. Você vê as pessoas andando de avião, indivíduo fazendo festa. Tem um indivíduo aí que está preso, que ele desviou mais de 40 bilhões. O maior desfalque já se fez na história do Brasil com um banco. O indivíduo fez uma festa de casamento na Itália, alugou um hotel sozinho para ele, foi um casamento, já estava no quarto, quinto casamento, eu acho. Pagou passagem, pagou avião, fretou aviões para levar o povo, os convidados, na festa. Somente as bandas que foram tocar na festa custaram 30 milhões de dólares, que dá quase 150 milhões de reais. Se eu tivesse 150 milhões de reais, eu não precisava mais trabalhar. Pois só a banda que foram tocar na festa desse indivíduo. E aí mostraram as partes do vídeo quando agora ele está preso. Descobriu que é tudo com corrupção. E ele saiu corrompendo todo mundo. Pagava festas com garotos de programa para todo tipo de gente que vinha. Aí vinha gente do STF, gente do Senado, deputados, ministro, governador, tinha todo tipo. Não produz benefício? Produz, mas isso é justo? Não é. É com injustiça. Muitos meus irmãos possuem riqueza material, mas vivem numa pobreza interior. São pobres interiormente. São indigentes na sua vida interior. E lembre-se de uma coisa, a ruína de uma pessoa, a queda de alguém, começa muito antes da queda que a gente vê. A gente vê no noticiário, mas a queda dele não foi ali, não. Começou antes. Tem um texto da palavra de Deus que diz assim: a soberba precede a queda. A soberba precede a ruína. E a ruína pessoal começa porque muitos querem ser prósperos sem caráter, muitos querem ter sucesso sem integridade, muitos querem ser influentes sem serem verdadeiros, sem agir com verdade. Muitas vezes eles apresentam ganhos, meus irmãos, mas as perdas são muito maiores. Está aí o resultado, o indivíduo está preso. E ele está cheio de documentos, cheio de provas, e aqueles que eles sabem que eles têm provas, estão tentando fazer de toda forma e todo jeito para impedir que seja considerado válidas as suas provas. Ou seja, corrupto julgando corrupto. Então, meu querido, a minha chamada para você, parar para pensar, é o seguinte: pergunte a você mesmo, existe alguma área da sua vida que foi construída no fundamento errado? Alguma área da sua vida que foi resultado de você estar hoje bem, mas resultado da desonestidade, resultado da mentira, resultado de ter enganado alguém. O meu pedido é que você não endureça seu coração, que você reflita para poder mudar. Sabe por quê? Porque o Evangelho denuncia o pecado, mas o Evangelho também oferece a restauração. A gente tem que se confrontar todos os dias. Meu Deus, o que eu fiz de errado? E muitas vezes a gente faz. A gente nem percebe. Percebe depois. Mas prejudicou alguém. Sabendo que o Evangelho, meus irmãos, oferece restauração. Então, se o Evangelho oferece restauração, ainda é tempo para quê? Para abandonar esses caminhos, para mudar esses caminhos, para mudar as escolhas, para se reconciliar com quem você deve se reconciliar. E às vezes é duro, né? Porque você vai se reconciliar com alguém, mas aquele alguém é orgulhoso. Mas você tem que fazer a sua parte. Ah, pastor, mas aquele alguém, ele é muito presunçoso.
Pelo contrário, foi ele que me criou problemas. Eu também criei problemas, mas ele também criou problema para mim. E se eu chegar para ele dizer que me perdoa, ele vai dizer, eu perdoo você nada. Mas a sua preocupação é o seguinte, a gente não tem que perdoar o outro, não é por conta do outro, não. A gente tem que perdoar o outro é por conta de nós mesmos. Para que a gente possa vir a ter paz. É preciso reconstruir os relacionamentos, então faça isso, reconstrua. Com alguém que está distante, que os laços estão quebrados, mas você quer restaurar os laços? Restaure. Ah, pastor, meu problema não é laço que não está restaurado, meu problema é a distância minha com Deus. Eu não lembro a última vez que eu orei. Quando eu vou orar, eu estou deitado e eu só faço dizer assim, em nome de Jesus, amém. É a única palavra que eu consigo dizer na minha oração. Pois o texto de Provérbios diz assim, os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Então lembre-se que nem tudo que a gente ganha vale o preço da nossa alma. Muitas vezes é melhor perder. Muitas vezes é melhor dizer, Senhor, eu vou tomar esse prejuízo, mas eu quero ter paz. Por isso que o sábio de Provérbios diz assim, os tesouros da impiedade de nada aproveita, meus irmãos. O meu desejo é que Deus abençoe vocês, que essa palavra possa encontrar abrigo no coração de vocês, que vocês reflitam sobre essa palavra durante a semana e comecem a procurar lá no seu coração aqueles lugares onde você acumulou tesouros da impiedade e comece a fazer a faxina e pedir, Senhor, eu sei que eu estou acumulando tesouros aqui, agora é o momento de fazer a limpeza, eu sei que o Senhor é capaz de limpar. E é importante que você faça você e ele, você não precisa dizer a ninguém. E ainda tem mais, viu? Você pode até não dizer, mas ele sabe. Deus sabe como nós temos construído as nossas riquezas. Então, meus irmãos, que Deus abençoe vocês, a casa de vocês e o coração de vocês. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos todos aqui. Que essa palavra seja uma palavra de transformação, que essa palavra incomode cada um que está aqui. Que essa palavra faça com que cada um reflita sobre sua vida. E que cada um seja impactado por ela e transformado pela palavra, porque só a palavra de Deus transforma o coração do homem. É isso que eu te peço em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Divino Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, esteja com todo esse povo aqui, todos os outros nossos irmãos que estão sendo perseguidos na face da terra por amor a Ti, hoje e pelos tempos eternos. Amém.